queria agora chamar uma pessoa muito bacana que veio aqui para contribuir junto com a gente e deixar o nosso recado final, o recado dele também, né? O filósofo Marcelo Sando, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso evento. Acredito que seja a primeira vez, né? E ele vai trazer para a gente um pouquinho aí de uma fala para a nossa palestra Inspira aqui. Então, seja bem-vindo e obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quando o Luizão me convidou para essa palestra, para participar desse evento com vocês, ele falou que na Beta era proibido usar gravata. Por isso que eu decidi vir, assim. Achei extremamente ponderado. Tem uma série de coisas que não tem sentido na vida. Eu acho que enrolar um pedaço de pano colorido no pescoço, amarrar e deixar um pedaço pendurado é uma delas. E eu queria conversar com vocês um pouco hoje exatamente sobre essa questão de algumas coisas que não têm sentido. Toda a minha trajetória vem da educação. A educação é uma das grandes questões da atualidade, né? Uma das grandes questões da atualidade. Eu lembro de ter conhecido uma criança, ele estava por volta de 6, 7 anos de idade, e no primeiro dia de aula dele, a professora pediu para que ele desenhasse numa folha do caderno a coisa que ele mais tinha gostado da escola e a coisa que ele menos tinha gostado da escola. O que ele mais gostou, ele desenhou, foi um ônibus. E o que ele menos gostou foi um relógio. Aí a gente perguntou para ele, né, por que você desenhou isso? Ele falou, não gostei porque o tempo passava muito devagar. Falei, por que o ônibus? Porque o que eu mais gostei foi da hora de ir embora. Que eles iam embora de ônibus naquele caso. O Tiaguinho, ele mexeu profundamente com algumas lembranças que eu tinha da minha própria vida escolar. Não sei se vocês se lembram, mas quando nós fomos para a escola na primeira vez, no primeiro dia, ninguém nos explica por que nós estamos naquele espaço. O espaço é totalmente controlado, fechado, o tempo é todo programado e nós somos obrigados a passar por um processo de 10.000 horas de confinamento e de condicionamento. Essas 10.000 horas são tempo suficiente para alguém percorrer a linha do Equador a pé. Ou seja, é possível dar volta ao mundo no mesmo tempo que uma criança vai ficar sentada numa sala de aula, numa carteira escolar, tendo todo o seu processo de desenvolvimento mediado por um processo didático. E isso é grave. Isso é grave pelo que a escola acaba produzindo nas pessoas. E o que ela acaba produzindo é exatamente pessoas que são formadas, formatadas, que ficam dentro de uma determinada forma. E esse processo impotencializa potencial e potência humana. E isso é um desperdício gigantesco. Quando nós falamos do processo de escola, eu me lembro muito bem, na minha segunda série, primeiro dia de aula, cheguei dentro da sala de aula e a professora olhou para a gente e falou, não vou falar o nome da professora porque é sacanagem, mas ela falou, lá, meu nome é fulana, eu vou colocar as coisas aqui na lousa que eu gosto que façam e as coisas que eu não gosto que façam. E se alguém fizer alguma coisa que eu não gosto que faça, eu não vou gostar. E começou assim o nosso dia e nosso ano com aquela pessoa. 200 dias no ano com aquela pessoa. Dentro de um processo muito ameaçador, que vai acostumando as crianças a só responderem se elas tiverem alguém no comando, se elas tiverem algum adulto mandando, se elas forem convidadas aos berros e às ameaças a lidar com alguma coisa. E a escola acaba se tornando um espaço relacional muito agressivo, muito deficiente. Ao longo do meu processo escolar, ficou claro para mim que a escola era um lugar que estava me limitando. Eu não tinha tempo, por exemplo, de estudar, porque eu estava muito ocupado sendo ensinado sobre uma série de coisas numa sequência lógica. Por exemplo, um coleguinha levantou a mão, falou, professora, como é que funciona um vulcão? Ela falou, não, isso você só vai ver na 5ª série. E o menino estava na 2ª. Assim, eu vou ter que esperar um tempo para poder chegar em uma curiosidade que eu já tenho agora. E aos poucos, nesse processo, a escola vai tolhendo, vai podando, vai destruindo a curiosidade. Ao ponto que quando um adolescente chega no seu ensino médio, alguém tem alguma pergunta? Ninguém mais tem pergunta. Todas as perguntas já foram respondidas previamente.
uma série de respostas para perguntas que ainda nem foram feitas. Ao longo desse processo, eu entendi que tinha algo errado acontecendo com a escola. Devia ser, por exemplo, a limitação da sala de aula, ou esse currículo separado em matérias, ou a divisão entre as matérias. Não sei se vocês se lembram, mas na quinta série, quando nós entrávamos na aula, saía aquela uma única professora e, de repente, nós tínhamos 5 professores, cada um com uma matéria diferente, falando uma coisa diferente. Entrava a professora de português, falava: olá pessoal, tudo bom? Bom dia, eu sou a professora. Gostaria que cada um pegasse uma folha do caderno, visse uma redação sobre como foram suas férias. Aí nós começávamos a escrever essa redação de como foram as férias, e imediatamente tocava um sinal, pé, já entrava a professora de matemática, pedindo para a gente abrir o livro de matemática na primeira folha e fazer o questionário para que ela soubesse que nível nós estávamos. Você começa a preencher o questionário, pé, entra a professora de geografia, falando: bem, gente, esse ano a gente vai estudar tal coisa, tal coisa, tal coisa, vamos estudar os vulcões. Aí aquele menino fica super feliz, né? Que finalmente! E assim em diante, sucessivamente, a professora de história, depois volta a professora de português e você fala: por que ela saiu se ela ia voltar? E nesse contexto muito confuso e muito desconexo, nós vamos deficitando nossa capacidade de entender o mundo. As crianças saem da escola com uma visão muito reduzida, limitada e desconectada da realidade onde é que elas estão inseridas. Não é um processo que estimula criatividade, curiosidade, pensamento crítico, capacidade de pensamento sistêmico e, principalmente, a questão de solução de problemas. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos com uma urgência de pessoas que tenham a capacidade de trabalhar cooperativamente para solucionar problemas. Nós temos uma série de problemas complexos: mudanças climáticas, desertificação, necessidade de preservação de biodiversidade, problemas políticos de polarização. Nós temos as questões da diplomacia do mundo, que está cada vez mais, o tecido, né, diplomático está cada vez mais perigoso, e nós não estamos desenvolvendo pessoas que tenham as capacidades de lidar com a complexidade do mundo que já existe, muito menos com a complexidade do mundo que vai vir a acontecer daqui a alguns anos. Nós vamos ter inteligência artificial, nós vamos ter uma série de mudanças boas andando entre nós, uma série de mudanças que exigem o melhor do que a nossa capacidade intelectual pode produzir. Dentro desse processo de perceber como a educação vem limitando, vem nos imobilizando individualmente, vem nos desmobilizando coletivamente, foi que me dediquei ao longo de muitos anos a repensar o modelo escolar que nós estamos submetendo nossas crianças. Então, já há muitos anos, venho desenvolvendo um método escolar focado muito mais no estudo do que no ensino. E ao longo desse tempo, visitei muitas e muitas e muitas escolas. E nelas colecionei muitas e muitas e muitas histórias. Eu tive a experiência de visitar uma escola totalmente cheia de grades. Sim, cheguei na escola, muitas e muitas grades, em todos os lugares, até nas escadas. Tinham grades para entrar nas escadas. A diretora foi me mostrando a escola com muito orgulho de todas as iniciativas e de todas as coisas que eles colocaram, os dispositivos que eles colocaram de segurança contra os alunos, né? Chegando na biblioteca, tinha uma grade, 3 trincos, cadeado, e eu perguntei: mas por que a biblioteca fica fechada? Ela falou: vai que alguém pega um livro. Nessa escola, e em várias escolas, eu gostava de fazer essa simples dinâmica, talvez, essa simples dinâmica de pedir para as professoras colocarem numa lista os piores alunos da escola. E nesse momento você via um grupo de mulheres muito felizes falando: bota o Lucas! Bota o Lucas! E eu não sei o que elas imaginavam que eu ia fazer com as crianças, uma sessão de, sei lá, de descarrego, fazer algum tipo de exorcismo. Mas quando chegavam esses meninos, eram os moleques mais interessantes da escola. Os Lucas, os Gabriel, eles eram pessoas muito interessantes, que a escola não estava conseguindo lidar ou direcionar, porque eles não eram dóceis, porque eles não eram controláveis, facilmente controláveis.
E os meninos foram me mostrar o buraco que eles cavaram embaixo do muro, para que eles pudessem fugir da escola. E aí eles chegaram comigo no canto, falou: tá vendo lá? A gente está cavando um buraco. Aí eu vi que tinha uma senhora sentada numa cadeira do lado do buraco. Eu falei: mas é aquela senhora que está lá, uma inspetora de alunos? Aí eles falaram: ela guarda o buraco. Porque era uma escola pública, precisava ainda de licitação para fazer a reforma. E eu conversei com aquele grupo, né, de pedagogas. Falei: gente, se a gente trata as crianças como se elas fossem loucas ou prisioneiras, né, presos, elas vão se comportar como se elas estivessem num hospício ou num presídio. Elas vão planejar fugas, elas vão fazer rebeliões, vai ter esse contexto. Essa questão da docilidade de pessoas que se adaptam muito fácil ao mundo da forma como está, é algo que sempre mexeu bastante comigo. Jiddu Krishnamurti, um filósofo indiano importante, ele dizia que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E isso foi algo que, para mim, teve muito sentido ao longo da minha trajetória dentro da escola. Eu entrei num grupo de educação ambiental, quando eu tinha os meus 11 anos de idade, e aos poucos eu fui transformando aquele grupo de educação ambiental numa desculpa para tentar repensar o modelo educacional da própria escola. Então, comecei a fazer projetos pedagógicos interdisciplinares, comecei a propor oficinas, comecei a propor uma série de coisas, até que eu tive a experiência de me tornar professor aos 16 anos de idade de História e Geografia, de 5ª ou 8ª série, para substituir uma professora que estava licenciada. E no meu primeiro dia de aula como professor, eu chego numa sala de aula com 20 adolescentes de 11 anos completamente alucinados e não faço a menor ideia o que fazer. E aí vem uma professora da sala ao lado, uma senhorinha, baixinha assim, muito fofa. Ela chega até mim e fala: você está com dificuldade, né? Eu falei: eu tô. Ela falou: eu vou mostrar como é que faz. E aquela senhorinha inspirou fundo, ficou roxa, e deu um berro assim, fala: todo mundo sentado! O que o professor vai pensar de vocês? E deu um grito gigantesco. Todas as crianças baixaram a cabeça, eu também, e ficamos todos constrangidos. Até que eu entendi qual que era o papel que estava se esperando que eu atuasse dentro daquele espaço, que era de controlar aquelas 20 vidas que estavam diante de mim com uma complexidade gigantesca. Ideias, desejos, sonhos, interesses. Era o meu papel fazer com que todos estivessem interessados ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, naquele conteúdo programático específico. E aquilo realmente mexeu comigo. Foi o momento que eu decidi e desisti de ser professor. Falei: eu quero trabalhar com educação, eu quero repensar essa estrutura, mas não no papel de professor, não nesse papel de ter que mediar o conhecimento, controlar comportamentos e movimentos de pessoas. Ao longo de todo esse processo, tive a oportunidade de montar, né, desenvolver uma metodologia e quis aplicá-la numa escola. Por uma série de motivos, a escola, para que fosse possível fazer esse teste piloto, tinha que ser uma escola que pegasse os alunos desde o seu ensino infantil até o seu ensino médio. Tinha uma série de especificidades de ser um local distante, e nós fomos tentar fazer isso em Fernando de Noronha, que é uma única escola do Brasil, única escola estadual que pega tudo, né, por ser um distrito estadual. Estava tudo certo. Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Tecnologia e Ciência, Secretaria de Cultura, faltando 2 dias para chegar em Noronha para fazer o teste piloto, tudo certo com a escola, faltando 2 dias para fazer o teste piloto, para a viagem, a Secretaria de Educação cancelou o projeto, cancelou a parceria. Falou não, que por questões políticas não seria interessante ter uma equipe de filmagem. Estávamos levando uma equipe de filmagem para fazer aquele trabalho em Noronha. Em 2 dias tivemos que repensar o projeto inteiro. Assim, falei: eu tenho um projeto educacional para ser desenvolvido numa escola e eu não posso entrar na escola. Quem nos recebeu foi o ICMBio, que nos deu uma sala para trabalhar com as crianças que tivessem naquela vila, né, acho que fica no
Não, não é nos remédios, fica no Boldró. Fica no Boldró. E foi um presente gigantesco, assim. Chegar na ilha e não poder entrar dentro de uma escola, ficou claro para mim que a proposta que nós estávamos desenvolvendo não tinha a ver com educação. Tinha a ver com ciência, tinha a ver com tecnologia, com cultura, com meio ambiente, mas não tinha a ver com o que o sistema educacional espera que nós façamos com essas crianças. O sistema educacional espera que nós peguemos todas essas crianças, transformemos elas em adultos produtivos que vão entrar dentro de uma mesma lógica de sistema que todos nós concordamos que não está bom, para dar continuidade a esse modelo. O sistema educacional é um sistema civilizatório de um modelo civilizacional que todos nós concordamos que é insustentável, injusto, violento, competitivo. Nós vamos preparando essas crianças para um mundo de individualidade e competição o tempo todo. Um dia eu estava no metrô e tinha um garoto estudando no Colégio Objetivo com uma camiseta escrito "Sua vaga é minha", porque eles se preparam para o vestibular, onde é uma grande dança das cadeiras. Você tem 70 candidatos por vaga. Lutem, que vença o melhor. E dentro dessa lógica competitivista e dentro dessa lógica individualista, é muito difícil solucionar os problemas sociais e os problemas que nós estamos enfrentando ambientais dentro dessa configuração, dentro desse jogo. E aí, ao longo desses muitos anos trabalhando com isso, fui desenvolvendo essa metodologia, desenvolvi uma filosofia educacional que baseia essa metodologia e fundei um instituto filosófico que propõe fazer uma renovação da escola pública brasileira. Ponto aí. É uma história. Segunda história é, durante o processo de fundar o instituto, preparar o instituto para funcionar, eu comecei a não conseguir mais descansar em casa. Eu moro na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, e todos os domingos e feriados, a Avenida Paulista recebe um programa de ruas abertas, que originalmente foi criado como um programa de mobilidade, de meio ambiente, de lazer, de cultura, de saúde, e que se tornou uma coisa completamente maluca para 6.000 pessoas que vivem nessa avenida. E vivendo na Avenida Paulista, em um desses 17 condomínios residenciais, todos os finais de semana, um conjunto muito grande de atividades com amplificação sonora, com microfone, com caixas de som poderosas, com baterias, se instalam na avenida e tocam todos ao mesmo tempo, por horas e horas e horas, extremamente alto. E dentro desse contexto, eu iniciei um movimento. Então, janeiro, fevereiro deste ano, a prefeitura decidiu proibir caixas de som na Avenida Paulista. Do nada. E isso gerou uma grande manifestação por parte dos movimentos, dos artistas, por parte de uma série de pessoas que entenderam que isso era algum tipo de tentativa de acabar com o programa, e isso abriu uma janela de oportunidade de discutir essa situação. E eu, como filósofo, achei interessantíssimo a gente poder discutir quais são os limites da convivência. Acho que exatamente essa questão do que a escola não nos prepara para conviver é o que faz dentro do jogo social, dentro da cidade, dentro do espaço em que nós estamos, a gente não conseguir conviver uns com os outros. Está tendo uma briga de condomínio no meu condomínio, grupo do WhatsApp, que vocês não têm noção. A falta de capacidade de se relacionar, a falta de capacidade de conviver, a falta de empatia no trato com o ambiente compartilhado. A grande reflexão é, já que o espaço público, é um ambiente compartilhado, de uso coletivo, ele precisa ter mais restrições à liberdade individual do que o espaço privado. Não é porque a rua é pública, eu faço o que eu quiser com ela. Exatamente pela rua ser pública, eu não posso fazer o que eu quiser, porque eu preciso negociar a minha relação com esse espaço com as outras pessoas que usam o mesmo espaço. Essa foi a primeira reflexão. Montei uma carta, no momento que a prefeitura proibiu que os artistas tocassem, fiz uma carta aberta explicando essa questão. Não serviu para absolutamente nada. Mandei para a prefeitura. Falei, legal, bacana. Não serviu para nada. Depois se montou um grupo de trabalho
o grupo de trabalho para discutir a questão. Nesse grupo de trabalho, propuseram fazer o mapeamento da Avenida Paulista. Eu fui, montei o mapeamento da Avenida Paulista e entreguei também para a prefeitura. Não serviu para nada, ninguém usou para nada. Nesse momento, eu entendi que precisava fazer alguma coisa a mais. Esse a mais foi: montei um site chamado paulistaboaparatodos.org e comecei uma pesquisa com os moradores da Avenida Paulista. Fui de prédio em prédio, conversei com síndico a síndico, levei todo esse material para espalhar pelos elevadores e as pessoas começaram a mandar as suas respostas. Como é que o programa está impactando a sua saúde? Como é que o programa está impactando a sua vida? Como é que você entende isso? E as pessoas começaram a responder. Mais de 300 pessoas responderam esse questionário muito rápido. Depois disso, tá bom, tem um questionário, tenho dados, tenho aqui um relatório. Fui atrás de algumas instituições que ajudassem a gente a racionalizar aquilo. Falar, nós vamos precisar, para solucionar esse problema, eu acreditava que precisava só de uma racionalização do problema. Falar, se a gente explicar muito bem o que está acontecendo, a gente resolve o problema rapidinho. Então, nesse primeiro mês, fizemos a pesquisa. No segundo mês, fui até a Fundação Getúlio Vargas, até a Medicina da USP, até um grupo de psicólogos que atuam na Avenida Paulista, e comecei a conversar com essas pessoas de montarem pareceres técnicos. Falei, vai ser muito interessante a gente pegar a academia e o conhecimento acadêmico, e tivemos lá um parecer jurídico, um parecer médico, um parecer psicológico. Falei, bem, agora, com tudo isso em mãos, dá para chegar na prefeitura e explicar a situação e tudo se resolve. E não se resolveu tão fácil assim. Mesmo com toda a justificativa do que estava acontecendo, continuava se entendendo que era só uma questão muito subjetiva, de desconforto, de incomodidade. E a questão da poluição sonora, e a questão do barulho, e a questão da perturbação do sossego é vista muitas vezes dessa forma. Algumas pessoas incomodadas, tem algumas pessoas que não gostam. E aí nós fomos atrás de parceiros acústicos. Nós instalamos estações de medição de decibéis pela avenida, poder ter um número, quantos decibéis tem. E nós descobrimos que durante a semana, o barulho do trânsito da avenida, que é muito intenso, 65 decibéis. Aos domingos e feriados, 75 decibéis, 80 decibéis. Para quem entende da lógica de decibéis, se você tem, é uma escala logarítmica e não aritmética. Se você tem uma banda aqui tocando a 80 e uma outra banda do lado tocando a 80, quando você medir, não vai dar 160. 80 mais 80 não vai dar 160, vai dar 83 decibéis. Ou seja, a cada 3 decibéis a mais é o dobro da energia. 80 decibéis num domingo por 12 horas seguidas é muita coisa. E afeta a saúde. E foi isso que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Ok, temos relatórios, temos dados, temos pareceres jurídicos, médicos, técnicos, acústicos. Também não resolveu absolutamente nada levar isso para a prefeitura. Falei, uau, a gente vai ter que envolver outras coisas. A gente vai ter que envolver, por exemplo, o legislativo. A gente precisa conversar com os vereadores. É ir para a Câmara e conversar com vereadores de todos os partidos possíveis, explicar a situação, trazer, fazendo esse trabalho muito desgastante de lobby, de conversar com as pessoas, entrar em contato com os assessores, marca a reunião, volta. E durante esse tempo produzir 2 documentários sobre a situação. Teve a ideia do documentário, surgiu numa quarta-feira, na quinta a gente já estava pré-produzindo, no sábado e domingo filmamos com 24 pessoas, entrevistas com moradores, com especialistas, montamos esses documentários. Tá bom, agora o negócio vai. Também não ia. Saímos no SPTV, também o negócio não resolveu. E isso foi me chamando muita atenção. A nossa incapacidade, enquanto sociedade, de resolver um problema relativamente simples. Uma caixa de som muito alta na frente de uma residência. Como é que você resolve isso? E mobilizando pessoas, mobilizando o executivo, mobilizando o legislativo, foi caindo a ficha de que talvez a gente precisasse ir mais longe e ficar maior para poder ter atenção suficiente para esse problema.
Foi aí que eu comecei a juntar todos os outros movimentos de moradores que vêm sofrendo com a questão do barulho na cidade de São Paulo. Pessoal do Allianz Parque, pessoal do Vale do Anhangabaú, pessoal da Zona Oeste, pessoal incomodado com os bares do centro, pessoal incomodado com o biotério que construíram no Instituto Butantan, do lado dos prédios residenciais. Juntamos todas essas pessoas e criamos a Frente Cidadã pela Despoluição Sonora da cidade de São Paulo. Essa frente conseguiu ter uma atenção midiática, assim, instantânea. Estadão, Folha de São Paulo, Globo News, Jornal da Gazeta, Rádio Bandeirantes, foram 2 semanas de muita atenção midiática e o interesse da classe política de se aproximar desse tema, dessa pauta. A gente precisava despolitizar essa pauta. E aí é que eu trago uma série de reflexões que eu acho que são interessantes para a ABETA e para vocês como não só associados da ABETA, cada um com a sua empresa, trabalhando no setor de ecoturismo e de aventura, mas de vocês como um movimento de pessoas que acreditam numa causa. A causa aqui é a causa da sustentabilidade, é a causa de saúde, é a causa da preservação ambiental. E pensando em toda essa linha, desde como a escola acabou nos acostumando a não conseguir nos mobilizar para resolver coisas, e só a ficar cobrando da professora, da diretoria, do poder público uma solução mágica, imediata, é cair a ficha de que a sociedade civil vai precisar se organizar e se estruturar de uma forma muito inteligente, estratégica, flexível, para conseguir chegar nas coisas que nós queremos que aconteçam no mundo. Eu vi que teve uma palestra aqui hoje falando sobre a questão de como a ABETA quer se posicionar dentro da criação de políticas públicas de incentivo e de financiamento ao setor de ecoturismo, não apenas como uma coadjuvante convidada para falar, mas como uma protagonista, como uma coautora de projetos de lei. A doutora Liz falou agora sobre a situação que nós estamos vivendo no mundo, extremamente grave do ponto de vista ambiental e dessa questão da saúde. E aí, a reflexão que eu trago para vocês aqui hoje, pensando nessa linha, como nós fomos acostumados a não nos mobilizar e a não atuar de fato, né, como uma sociedade civil potente, com capacidade de ação e de articulação, é a mesma reflexão que eu trago nesses últimos 6 meses da minha vida tentando lidar com a questão da poluição sonora. É necessário um trabalho muito consistente de lobby político, mas também de advocacy público, coletivo. É preciso ter uma capacidade de convencer, de convencimento da população, da mídia, da classe política, da importância e da urgência de uma determinada causa, de uma determinada pauta. E isso precisa ser feito de uma forma muito, mas muito diferente da qual nós fomos acostumados a agir. Nós fomos acostumados, pela nossa formação, pela escola, a agir sempre quando alguém nos fala o que nós temos que fazer. E quando a gente tem que inventar do zero novos caminhos e ter estratégias com uma agilidade e uma flexibilidade muito grande, nós temos dificuldade. E nós temos muita dificuldade de lidar com pessoas que estão dispostas a trabalhar conosco numa mesma causa. Começa a ter uma série de conflitos que também precisam saber navegar. A ideia aqui, então, é o como que a gente consegue levar a causa do ecoturismo, do turismo de aventura, da sustentabilidade, da necessidade de pensar na saúde, de uma forma que isso seja atraente, tanto para a classe política, quanto para a população em geral, quanto para a mídia, tanto para esse quarto poder que é a mídia. E durante todo esse tempo, 6 meses, eu tenho lidado com uma série de pessoas, e uma série de coisas, e uma série de eventos que nós vamos fazendo. E é muito interessante perceber esse poder que é claro, de juntar pessoas em torno de uma mesma missão, em torno de uma mesma visão, em torno de um mesmo ideal. É difícil, é muito difícil.
mas eu acredito que é algo que vale extremamente a pena tentar ser feito. Eu acho que eu vou parar por aqui e abrir para se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre esses caminhos e essas aventuras. Hã? Alguém? Alguém? Pensando. Por favor. Opa, boa tarde, meu nome é Rodrigo. Ouvindo a situação tanto do ensino na escola, quanto a questão da poluição sonora, e fazendo um paralelo com a questão do meio ambiente, né, que é o que a gente veio discutir aqui, algo que me chama a atenção é o fato de que existem saídas óbvias para a educação, existem saídas óbvias para a despoluição sonora, existem saídas óbvias para ter uma convivência mais harmônica com o meio ambiente. E algo que me vem à cabeça quando eu penso sobre isso é que as pessoas elas vivem tão distraídas e no automático, né, que muitas vezes deixa de passar pela cabeça delas as formas de conseguir atuar sobre esses problemas. E aí a pergunta que eu faço é: como fazer as pessoas saírem do automático e prestarem atenção para esses novos caminhos e essas novas formas de viver e conviver? Eu fiquei muito impressionado na questão da poluição sonora, a quantidade de pessoas que são afetadas e que não fazem nada. Ou por acreditar que nada vai acontecer, fala, não adianta reclamar, não adianta fazer, é assim mesmo, muda, para que ficar aí num lugar barulhento? Muda, você pode mudar. Tem essa mentalidade, e tem uma outra mentalidade, que é a mentalidade de que se acostuma. Nós somos acostumados a nos acostumar. Nós somos condicionados a isso. Eu vou até usar um termo mais pesado. Nós somos adestrados a não ter agência, nem individual, nem coletiva. A gente só seguiu o que estava sendo colocado para seguir. Por exemplo, você chega numa escola logo no seu primeiro dia de aula, a única coisa que você precisa entender e saber é o seu nome. Falar, Rodrigo, por ali. E aí você só vai para a fila que te mandam ir, só entra no local onde te mandam entrar. O sistema educacional realmente tirou da gente essa capacidade de agência, essa capacidade de funcionar como um ser humano com a potência que nós poderíamos ter. É difícil fazer isso depois de passar e de ser muito bem sucedido esse processo de formação. Depois de estar formado, é difícil desconstruir aquela identidade que foi colocada dentro da gente, de uma certa dependência de hierarquia para funcionar, ou de uma dependência de que tem uma referência para você poder fazer algo. Nós lidamos muito com isso. O que eu vejo é que é um tanto contagiante quando nós vemos algum tipo de pessoa que fala, não, vamos resolver isso, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. É muito contagiante, e aí entra um papel importante da liderança. Quem que são as pessoas hoje que estão nos levando para fazer coisas muito revolucionárias ou muito contraintuitivas? Eu concordo contigo que as soluções são óbvias, mas, por exemplo, nós vamos ter uma COP agora, são 198 países membros tentando discutir um acordo. É muito difícil você conciliar 198 interesses divergentes. É necessário ter uma liderança com uma capacidade tanto de inspirar outras pessoas e motivar através de um esforço muito grande de vamos lá, não deixar a peteca cair, mas também de uma liderança que tem uma capacidade diplomática e uma capacidade conciliatória que é rara, é muito rara. O problema é, ao longo da minha vida, ouvi muito.
no final, sei lá, de palestras com os professores. E o mundo precisa de mais pessoas como você. Fala, sim, então a gente precisa desenvolver essas pessoas em massa, em larga escala. E não é através de um sistema muito quadrado que isso acontece. Então, o que eu vejo nas crianças que estão sobre as nossas responsabilidades, como é que a gente pode incentivar ao máximo que essa criança não perca esse processo da curiosidade, da exploração, da descoberta e da partilha? A escola pula a curiosidade, pula a exploração e vai direto para a descoberta. É falar, tal coisa é tal coisa. Ela não cria um processo necessário, um processo cognitivo necessário para você construir a sua própria visão de mundo, né? Ela vai deixando a gente muito condicionado e dependente de ser ensinado para aprender. Por isso que eu falo da necessidade da gente sair de um sistema baseado em ensino e entrar num sistema baseado no apoio e no incentivo ao estudo. Estudar é muito diferente de ser ensinado. Crianças. Mas é difícil acabar com essa inércia. E essa inércia, o que eu tenho visto nesse trabalho com a poluição sonora, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser provocada. Da mesma forma como nós fomos condicionados a não reagir, nós precisamos ser incentivados e muito incentivados a reagir. Quando nós criamos agora a Frente Cidadã pela Despoluição Sonora, você vê que existem algumas lideranças que estão lidando com essa questão já há muitos anos, só que elas não tinham essas estratégias não tão óbvias. Eu acho que para a gente chegar no óbvio, a gente tem uma série de estratégias que não são tão óbvias. Infelizmente, eu não posso contar muitas das coisas que eu estou fazendo e como eu estou fazendo, porque estamos sendo gravados. Mas tem uma necessidade de uma ousadia, de uma cara de pau, eu acho que isso, de uma flexibilidade, de uma persistência, uma capacidade de navegar o caos, porque é caótico, não tem como você planejar como essa coisa vai acontecer. Para fazer o óbvio acontecer não é tão simples, o mundo é complexo. E os caminhos são complexos. Me vem muito uma metáfora náutica aqui, né? Nós precisamos saber navegar esse caos conforme você até tem um plano de viagem onde é que você quer chegar. Mas você não consegue prever como é que vai estar o vento, como é que vai estar a onda, como é que vai estar a corrente. Você vai ter que ir navegando com muita flexibilidade e dançando com o vento para chegar em algum lugar, né? Alguém mais? Mais alguma colocação? Bom, Marcelo, eu me identifiquei muito com a tua fala. Eu venho de uma família de 3 irmãos, 2 meninas, e eu sou o mais novo, né? Mas eu sempre digo, eu fui o último a nascer e o primeiro a fugir, né? E no meu processo escolar, assim, inicial, eu chegava a ir para a escola tentando encontrar um barro, uma lama para me jogar, para dizer que eu me sujei e não podia ir. Mas nunca consegui entender esse processo formal e tal, né? E a minha pergunta é a seguinte: a gente tem alguns movimentos hoje, assim, de desemparedar as crianças, né, com relação a essa estrutura que a gente tem, assim, convencional, né, tipo o Instituto Alana e tal, né? Como é que tu vê hoje? Existem mais iniciativas com relação a essa questão de trazer a criança para um processo mais criativo, deixar ela mais solta, assim? Ou a gente ainda está num movimento muito tímido, né? Isso tem evoluído mais? Ou isso ainda é uma coisa muito pontual, assim, de alguns institutos? Tem muitas iniciativas. A gente vai ver a história da educação alternativa, né? Montessori, Rudolf Steiner, a Summerhill na Inglaterra, Reggio Emília, tiveram uma série de teóricos e de pessoas que pensaram sobre isso na década de 40. Na década de 40, na Europa, 40, 50. Já teve uma série de movimentações de pensar uma escola diferente. Só que nós temos hoje boas escolas alternativas, só que elas são para poucas pessoas, né? Elas são para poucas pessoas dentro, normalmente, de um contexto de educação privada. Existem algumas iniciativas públicas disso, mas principalmente são esses pequenos oásis, né, de excelência e de possibilidades. Eu, pessoalmente, sou crítico a eles, porque eu acredito que a gente precisa pensar nisso na rede pública. E nós estamos com um movimento quase que o contrário disso. Hoje, na rede pública, nós estamos cada vez mais apostilando
padronizando a própria lógica do ensino integral é de colocar a criança mais tempo ainda dentro dessa lógica de sistema. Tudo isso é grave. Tudo isso é grave tendo em vista os problemas, aquilo que eu falei, os problemas que nós já estamos vivendo e que nós vamos viver. Nós estamos criando gerações inteiras incapazes de lidar com essa complexidade do mundo como ele se apresenta. Já que é insuficiente, eu acredito que essa mesma metodologia que eu estou testando com a Frente Cidadã da Despoluição Sonora, com o Paulista Boa para Todos, é a metodologia que eu quero tentar aplicar ao mundo da educação. Existe uma necessidade de alertar a sociedade sobre a gravidade do problema. Por exemplo, na despoluição sonora. Eu acredito que eu descobri isso recentemente, mas a OMS declarou que a poluição sonora é o segundo pior fator de adoecimento nas cidades, só atrás da poluição do ar. E não é uma questão da saúde auditiva, é uma questão da saúde cardiovascular. Pessoas que estão expostas a mais ruídos têm mais incidência de infarto, AVC, hipertensão, diabetes tipo 2, aumento de colesterol, demência. Então, hoje já é um consenso científico de que exposição prolongada ao barulho, mesmo que não te incomode, afeta o seu sistema cardiovascular, traz mais transtornos como ansiedade, depressão, uma série de coisas que estão relacionadas a isso. A sociedade não sabe disso. E alguém precisa falar. Hoje eu vejo, né, nós temos o poder público, nós temos a academia, nós temos a mídia. Alguém precisa fazer a costura entre todas essas instituições e essas atividades. Alguém precisa chegar, por exemplo, como nós temos feito lá em São Paulo, de chegar para a prefeitura, na secretaria e explicar a legislação sobre poluição sonora da cidade de São Paulo. Eu montei mapas, porque ela é tão complexa, ela é um quebra-cabeça com várias peças faltando. E a sociedade civil, eu acredito que tem esse poder de fazer a costura. O Instituto Alana faz um trabalho excelente pelo direito da infância e de conscientização, só que nós precisamos de mais, né? Acho que muito mais, e com estratégias bastante ambiciosas. Eu acho que nós não estamos sendo ambiciosos o suficiente em causas que são extremamente relevantes, mas que não têm um impacto econômico e financeiro imediato, óbvio. Né? A própria questão, a missão da Beta é transformar o turismo de aventura e o ecoturismo numa força econômica relevante que gere empregos, receita e impostos de forma sustentável. Acho que era essa a definição da missão da Beta. Isso é muito interessante. É de tornar a sustentabilidade algo viável, rentável, algo interessante para todas as pessoas. Eu acredito que, não sei se te respondi, mas a ideia é exatamente essa. Nós precisamos ser mais ambiciosos, mais ousados, mais intensos, se a gente de fato acredita que esse problema é urgente. A urgência precisa ser levada com seriedade, né? Mais Vou alguém, passar gente? para mais um aqui. Deixa eu respirar. Marcelo, eu tenho uma curiosidade sobre esse mapeamento, essa questão do bem-estar. Chegou na periferia essa informação? Porque tenho conhecimento de algumas regiões periféricas de São Paulo, as pessoas praticamente não dormem finais de semana, né? A questão dos pancadões, a questão dos fluxos, a questão dos bailes funks que estão acontecendo, principalmente na região periférica da cidade de São Paulo, é uma questão não só de saúde pública, mas também de segurança pública. Então, muitas pessoas entraram em contato de forma anônima, falando, eu não vou me expor, eu não vou inscrever um movimento, eu não vou começar algo, porque eu posso receber algum tipo de retaliação do crime organizado. Então, essas pessoas estão reféns dentro desse contexto, que é de saúde pública, mas por uma outra situação. Nós temos um movimento do Capão Redondo, que entrou dentro da Frente Cidadã, mas com muito cuidado também para se preservar durante esse processo. Eu não sei como solucionar isso nesse nível.
Talvez hoje vai estar no Datena uma matéria sobre. Também é uma forma de você popularizar mais essa ideia e esse processo. Mas nós ainda não tivemos uma penetração tão grande ou mesmo organizada de trazer pessoas e movimentos da periferia para dentro da frente. Tenho mais um, Marcelo. Marcelo, início no Paraná, da Bike Trekking Ecotour. Como pai, cara, eu não posso deixar de pensar, bastante coisa do que você disse aqui, e queria saber uma dica, um conhecimento seu, ou alguma coisa para, além da educação, como você citou, para os pais em casa conseguirem desenvolver as habilidades, as competências que você citou aqui, que são bastante deficitárias hoje no sistema de educação. Eu vou desviar um pouco, então, do assunto, mas eu estou com esse livro chamado A Educação é a Solução, e spoiler, a resposta é não, mas tem esse primeiro livro e tem um segundo livro que está focado só na questão da relação do adulto com a criança. O nosso sistema educacional inteiro foi construído com base na ideia de que a infância é um problema a ser resolvido, uma patologização da infância. A gente chega para uma criança e fala, e aí, o que você vai ser quando crescer? E assim, você não é nada ainda, você vai ser quando você virar adulto. Né? A criança tem essa lógica na conversa e nas falas. Né? Quando a gente fala, nossa, você está sendo infantil, é sempre num contexto pejorativo. Né? Deixa de ser moleque. É sempre pejorativo a ideia da infância. Tanto que a gente constrói a educação como um processo de transformar crianças em adultos. Né? E a educação privada, principalmente, vem disso como um serviço. Você coloca seu filho aqui nessa ponta e vai sair um advogado, um médico, um engenheiro no final do processo. Né? Então, essa forma como a gente lida com a infância, como a gente entende a infância, e não só a infância, como a gente entende o ser adulto, é algo que precisa de uma mudança, eu acho que de paradigma filosófico mesmo. Por isso, esse segundo livro está focado nessa questão do que é, de fato, estabelecer uma relação horizontal com esse ser humano, que é um outro ser humano, que chegou agora nesse planeta depois da gente. Como é que a gente acompanha essa pessoa e apresenta o planeta para ela como um bom guia turístico de, olha, já passei por aqui um tempinho, deixa eu te mostrar algumas coisas. Mas num contexto que respeite esses 3 princípios básicos, né? Eu falo da singularidade, de entender que a criança já é um indivíduo, ela é alguém em si, e respeitar isso como ela é um indivíduo, ela vive 24 horas por dia, ela tem um sistema nervoso central, ela tem emoções dela própria, ela tem sensibilidades, ela tem um processamento do mundo muito individual. Então é de tornar a criança sujeito, entender que ela é um sujeito. Existe a questão da complexidade, entender que existe essa complexidade, ela não é uma página em branco que nós vamos criar. A ideia de criação, eu acho que também é um problema nesse sentido. Eu trago o termo do cultivo. Como é que a gente cultiva essa criança? Talvez algumas pessoas aqui conheçam o seu Atamiro, da reserva da Joatinga. Alguém conhece o seu Atamiro? Não. Alguém conhece o seu Atamiro, da reserva da Joatinga. O seu Atamiro foi uma pessoa muito importante para mim nesse sentido. Eu passei um tempo com ele lá na casa dele, na Praia Grande de Cajaíba, e o seu Atamiro, a gente estava andando pela floresta, né? Só vive ele e a esposa dele dentro dessa Dona Dica. Eles não se falam há anos. Eles brigaram, eles não se falam. Só 2 pessoas moram numa praia de 2 quilômetros de extensão, eles não se falam há anos. E o seu Atamiro, ele plantou a floresta. E aí a gente estava andando assim pela floresta, ele falou, tá vendo tudo isso aqui? Fui eu que plantei. Eu falei, como assim, seu Atamiro? Eu falei, não, eu plantei tudo isso aqui, que os pais dele tinham destruído tudo para fazer plantação de mandioca, plantar cana. E ele foi reconstituindo aquela floresta. O pessoal da universidade sempre está lá para entender permacultura e agrofloresta com o seu Atamiro, que ele é uma referência, um griot caiçara muito importante na região. Assim. E aí, quando eu perguntei para o seu Atamiro, mas como é que você faz, né? Como é que você cuida disso tudo? Ele falou, não sou eu, é a floresta, sabe? A chuva, o vento.
O seu Atamiro, todas as frutas que ele come, ele pega a semente e planta. Ele tem um pequeno viveiro, assim, ele vai plantando as sementes vão crescendo, ele vai plantando ao longo da floresta há anos e anos e anos. E foi inspirado nele que eu desenvolvi essa ideia, esse conceito filosófico do cultivo. A educação tradicional entende a criança e o processo como eu vou desenvolver essa criança. Sou eu que desenvolvo a criança. Eu que faço as coisas para ela se desenvolver. O seu Atamiro tem consciência total de que não é ele que desenvolve a planta. A planta que se desenvolve. Ele pode só criar as causas e condições para que aquela planta cresça com tranquilidade e com qualidade. Mas essa humildade é muito interessante, né? Que nós não temos. A gente acha que nós é que estamos fazendo a criança. É tanto que quando vira adolescente tem um choque, né? Um choque de realidade, quando você entende que você não tem controle real sobre aquela criança. Um exemplo, nós estamos com tempo ou não? Tá. Um exemplo interessante. Cheguei numa escola, tinha lá um menino chamado Lucas. O Lucas, a professora chegou na sala um dia e falou: Lucas, sai. E ele já pré-adolescente, né? Falou: mas eu não fiz nada. Ela falou: mas você tá com cara de que vai fazer. E o Lucas falou: não vou sair. E ela: não, Lucas, sai. Ele: não. Sai. Não. Aí chamou a inspetora. Veio a inspetora lá, falou: Lucas, o que está acontecendo? Sai agora. Ele: não, eu não vou sair. Eles não sabiam mais o que fazer. Aí chama a coordenadora pedagógica. Chega lá a coordenadora: o que está acontecendo aqui? Não, o Lucas não quer sair da sala. Sai, Lucas. Falou: eu não vou sair. E ficou. Como é que você tira essa criança? Chama a diretora. Aí veio a diretora, subiu as escadas, entrou na sala, invocou os seus poderes de diretora e falou: Lucas, sai agora. Falou: eu não vou sair. O que a diretora fez? Desceu, pegou o telefone e ligou para a polícia. E aí foram os policiais lá conversar com o Lucas. Mas essa história não é nem interessante como termina a história. O interessante é a história em si. É muito claro quando você está com um pré-adolescente, com um adolescente, com uma criança autista, que você não tem controle sobre a criança. A criança, durante um período da vida dela, ela acaba nos obedecendo. Mas nós não temos poder sobre a criança. Não é... Eu acho que isso é muito interessante, esse respeito. E aí entra nesse terceiro princípio, né? Eu falei da singularidade, da complexidade e da equanimidade. É de entender a criança dentro de os sentimentos, as ideias, os sonhos, os pensamentos. Essa criança tem o mesmo valor de que qualquer outra pessoa. Acho que tem que ter um respeito, uma reverência pela infância que nós não temos. E entender a adultescência, o ser adulto, não como o romper da infância, não como a superação da infância, mas entender a adultescência, o ser adulto, como um desenvolvimento saudável de uma infância. Né? O adulto não é a superação da infância, mas é o amadurecimento dela. Né? Uma infância amadurecida com cuidado. Acho que entra esse conceito que a doutora Liz também falou. Para mim, cuidado é básico, é se importar e se envolver. Ter presença, ter momentos de ausência, tem toda uma dinâmica que estará no segundo livro. Assim que eu puder dormir aos domingos na Avenida Paulista. Mas é isso, gente. Acho que a gente já estourou o tempo. Eu agradeço muito vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês.